nada vai me separar. Mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim. Teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Forte e profundo mar, tua presença vem me amparar. Teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha. Sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem.
que um dia saberei tudo o que tens pra mim. Face a face te verei, rodeado de poder. Todo meu temor se vai com a luz do teu amor. Onde posso encontrar tua eterna paz, Senhor? Onde flui a adoração e as ruas de ouro são. Levantamos nossa voz a ti, Senhor. Sem pranto, angústia e dor, sem morte, comigo estás, comigo estás. Sem noite, sem aflição, sem culpa, comigo estás, comigo estás. Nessa vida passarei por tristeza e dor, esperando ver chegar o grande dia do Senhor, onde todos vão cantar em sublime adoração, pra teu nome exaltar. Sei que um dia chegará, onde reina eterna paz. Não há guerras nem temor. Levantamos nossa voz a ti, Senhor. Sem pranto, angústia e dor, sem morte, comigo estás, comigo estás. Sem noite, sem aflição, sem culpa, comigo estás, comigo estás. O meu coração sempre dará toda a glória a ti, Senhor. Será que você pode dizer isso nessa manhã? O meu coração sempre dará toda a glória a ti, Senhor. Mais uma vez, o meu coração. O meu coração sempre dará toda a glória a ti, Senhor. Meu coração. O meu coração
uma vez. O meu coração sempre dará toda a glória a ti, Senhor. Sei Quando angústia e dor, sem morte, comigo estás, comigo estás. Sem noite, sem aflição, sem culpa, comigo estás. Amém. Nossa reflexão continua no Evangelho de Lucas, capítulo 6. Evangelho de Lucas, capítulo 6. Hoje iremos destacar o verso 21 e o verso 25. Semana passada trabalhamos bem-aventurados os pobres, pois vosso é o reino dos céus. E trabalhamos o verso 24, ai de vós os ricos, pois já tendes a vossa consolação. Hoje nós vamos trabalhar o verso 21, Lucas capítulo 6, verso 21. Lembrando que temos desenvolvido o tema Nova Perspectivas de Vida. E aqui, nova perspectiva de vida com a pergunta, você tem fome do quê? Nova perspectiva de vida tem a ver com você saber o que é que você tem fome. Esse tema, nova perspectiva de vida, nós iremos trabalhar até o final do capítulo 6. Então nós teremos essa mensagem hoje, semana que vem falando daqueles que choram, daqueles que são perseguidos, na outra semana falando da lei do amor, ame os vossos inimigos, depois falando dos juízos, não julgueis para não sejais julgados, os dois fundamentos, e encerramos o tema nova perspectiva de vida no capítulo 6. A partir do capítulo 7 de Lucas, nós trabalharemos encontros com Jesus. Então, novas perspectivas de vida irá até agora no capítulo 6. Então, do capítulo 1 ao capítulo 6, nova perspectiva de vida. Hoje será a nossa 19ª mensagem no Evangelho de Lucas. Nós trabalhamos capítulo 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E vamos até 22 mensagens aqui ainda no capítulo 6. E depois começamos o capítulo 7, encontros com Jesus. Diz assim Lucas capítulo 6, verso 21 e 25. Bem-aventurado vós que agora tendes fome, pois serei fartos. Então, bem-aventurado vós que agora tendes fome, pois serei fartos. Só essa parte A. No verso 25, vem os ai de vós os que estáis fartos, pois tereis fome. Então, a bem-aventurança do verso 21, a parte A, bem-aventurado vós que agora têm fome, porque vocês serão saciados ou fartos, é um paralelo com o verso 25, ai de vós que agora estão fartos, pois vocês vão ter fome. Então Jesus inverte, bem-aventurado quem está com fome, porque vai ser consolado, e depois ele fala, mas ai de vocês que estão fartos, porque vocês vão ficar com fome. Então nós vamos trabalhar aqui algumas questões importantes para a gente desenvolver nova perspectiva de vida. Você tem fome de quê? Entendendo no Evangelho de Lucas alguns tipos de fome que Lucas trabalha. Por quê? Porque se você pegar categoricamente que bem-aventurados que têm fome e achar que a fome aqui é restrita à comida, não dá conta do significado que nós temos em Lucas. Mateus, quando ele fala dessa bem-aventurança, ele já define, ele vai falar bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça. Mas Lucas, ele fala bem-aventurado que tem fome. E não fala do quê?
E daí ele vai falar: ai daqueles que estão fartos, pois terei fome. Lembrando que estamos no Sermão da Planície, estamos falando de um reino invertido, ou seja, aquilo que o mundo valoriza não é o que Deus valoriza. Estamos vendo que Deus não valoriza aquilo que necessariamente a sociedade valoriza, e aqueles que a sociedade muitas vezes julga infelizes, são felizes aos olhos de Deus. Então aqui nós estamos trabalhando as bem-aventuranças, que é o reino invertido, o reino que Jesus veio colocar. E quais são os tipos de fome? Entendo, eu não vou definir ainda o do que se trata a bem-aventurança. Nós vamos olhar para o Evangelho de Lucas e ver quais são os tipos de fome que Lucas apresenta para nós, para a gente poder depois dizer o que é essa fome aqui. Então nós vamos ter no capítulo 4, verso 25 e 26, Lucas vai falar de um tipo de fome. Lucas capítulo 4, verso 25 a 26 diz assim: continuou ele, Jesus falando: em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua própria terra. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel no dia de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, de modo que em toda a terra houve grande fome. A nenhuma delas, porém, foi enviado Elias, senão uma viúva de Serapta e de Sidom. Então a primeira fome que Lucas destaca aqui é a fome física, biológica. É a primeira fome. Então, bem-aventurado aqueles que têm fome, porque eles serão saciados. Então, a primeira fome tem a ver com a fome física. Só que essa fome física que Jesus fala, ela está vinculada a um princípio espiritual de fé. Jesus fala: olha, nos dias que houve seca em Israel, houve muita fome. Muitas pessoas morreram de fome em Israel. Muitas pessoas passaram fome, menos uma viúva de Sidom, que Deus enviou Elias para cuidar dela. E aqui você conhece a história de Elias com a viúva de Serapta, que tem a ver com o azeite na botija que não seca. Então, qual é o primeiro tipo de fome? Fome física, fome biológica. Mas não se esqueça aqui que a fome física da mulher foi saciada porque ela tinha um princípio espiritual. Confiava em Deus. Outra forma biológica aqui, fome biológica, vai estar no capítulo 6, que eu já trabalhei com vocês. Que nós falamos que os discípulos tiveram fome. Lucas capítulo 6, verso 1. Num sábado, Jesus passou pela seara e os seus discípulos iam arrancando espiga e debulhando-a com as mãos as comiam. Então aqui o Evangelho de Lucas narra que os discípulos tinham fome biológica. E quando você tem fome biológica, você faz o quê? Você come. Nem que seja espigas que não pertencem a você, porque na época era permitido você passar pela plantação das pessoas e comer aquilo que você precisava comer. Então aqui tem a ver com a fome física, biológica. Você vai ter também a narrativa da filha de Jairo, capítulo 8, 55, Lucas 8, 55, diz que depois que Jesus ressuscitou a filha de Jairo, no verso 55 vai dizer assim: o espírito voltou e ela logo se levantou e Jesus mandou que lhe dessem de comer. Então essa moça que foi ressuscitada, agora ela precisa comer, ela tem fome. Então ali ela foi saciada dessa fome. Então nós vamos ter várias narrativas, nós vamos ter a multiplicações dos pães, Lucas 9, do 12 a 17, vocês conhecem. Jesus está pregando numa área deserta, os discípulos chegam para Jesus e falam: olha Jesus, já é tarde, o comércio vai fechar, essas pessoas não vão ter aonde comprar comida. Jesus chega para eles e fala: olha, deem vocês de comer a elas, deem vocês de comer. E eles falam: como que a gente vai dar de comer se nós não temos? E Jesus pergunta: o que vocês têm aqui? Ele descobre lá alguns pães, alguns peixes, e aí Jesus faz o quê? Mata a fome da multidão. Mata a fome da multidão. Então aqui em Lucas você tem também
o que? A fome biológica, e Jesus matando a fome da multidão. E ali diz que foram quase 5.000 pessoas que comeram. Verso 17, todos comeram e se fartaram, e recolheram do que sobrou 12 cestos de pedaço. Aqui eles foram saciados, sustentados. Então em Lucas nós temos uma fome biológica. E Jesus falou para os discípulos: vocês precisam dar de comer à multidão. Então aqui nós temos a fome biológica. Mas nós também temos uma fome que vai ser descrita na parábola do filho pródigo, que diz que o filho pródigo, o que acontece com ele? Estamos em Lucas capítulo 15, verso 16 a 17, ele vai para uma região distante, ele gasta todo o dinheiro, e o que acontece naquele país? Há uma grande crise, e as pessoas começam a fazer o quê? Passa fome. O verso 14, depois de ter gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a passar necessidade. E ele se encostou a uma pessoa daquela terra para cuidar dos porcos, e ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarroba que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então você tem a viúva de Serapta, que enfrenta uma crise também de seca, as pessoas começam a passar fome. Aqui o filho pródigo vai para uma região distante, que também enfrenta uma seca e começa a passar fome. Você tem os discípulos de Jesus, que vocês viram que eles são pobres, pobre não dá para comer toda hora, então eles vão pela seara, comem, porque eles têm fome. E aqui o filho pródigo também passa fome. Por que eu estou fazendo essas observações? Para vocês entenderem que bem-aventurados que têm fome, não é apenas a fome de comida. Então você tem aqui o filho pródigo que passa fome e as pessoas não lhe dão nada. E depois ele pensa assim: olha, por que eu vou ficar passando fome aqui, se na casa do meu pai tem comidas e os empregados do meu pai comem muito bem? Então eu vou voltar para a casa do meu pai. E você pode pensar assim: então o filho pródigo voltou porque estava com fome? Sim, porque não tinha o que comer. Mas aqui no filho pródigo, Lucas já começa a dar algum direcionamento de que fome não é só de comida, ele não volta só por causa da comida, ele tem fome de relacionamento. Estou sentindo falta do meu pai, da família, da presença dele. Mas aqui nós vamos, por enquanto, trabalhar que o filho pródigo teve o quê? Fome. Teve fome. A semana passada eu já citei para vocês Lázaro, que Lázaro era alguém, um leproso, que ficava na porta, né, num portão de um homem rico, que não lhe dava nada. Então, Lucas 16, verso 21, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os cães vinham a lamber as feridas. Dois paralelos aqui, porque o filho pródigo tem fome e ninguém dá nada. Aqui Lázaro tem fome e também ninguém dá nada. Então essa fome biológica que Lucas trabalha, ele também denuncia que diante da fome, algumas pessoas podem ver o outro passando fome e não fazer nada. E não fazer nada. Então aqui nós temos uma fome que é biológica. E Jesus também na oração do Pai Nosso, aqui no Evangelho de Lucas 11, verso 3, também nos ensinou a orar, pedindo o quê? Pedindo pão. Lucas 11, verso 3 diz: dai-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Ou seja, Deus mata a nossa fome diariamente, e aqui é a fome biológica. Então Jesus nos ensinou a orar pedindo pão. Pedindo pão. Então nós temos aqui em Lucas uma fome biológica. Mas nós temos também em Lucas 21, 11, Lucas 21, 11, é importante os irmãos anotarem esse texto, Lucas 21, 11, que é o sermão profético, o princípio das dores, que diz assim, no capítulo 21 de Lucas, verso 11, haverá grandes terremotos e fomes. A fome biológica também é o sinal do fim. Então percebam que para Lucas a fome é algo sério.
Por isso que Lucas não define imediatamente que tipo de fome ele está falando. Então, existe várias fomes em Lucas, mas a primeira fome é o que? Biológica, a fome que a pessoa sente, a fome que leva a pessoa a querer se alimentar. Mas Lucas está falando que tem muita gente que quer comer, mas não consegue comer. E infelizmente no Brasil, os programas de governo, eleição após eleição, muitas pessoas se candidatam e promovem-se usando a fome. A fome no Brasil ainda continua sendo um bom meio de você chegar e ganhar uma eleição, prometer dar comida. A fome é uma realidade no mundo ainda. A fome hoje no Brasil, ela tem cor, tem endereço, tem CEP. Pessoas no Paraná passam fome. Pessoas no Brasil passam fome. Crianças no Brasil ainda morrem de fome. Mas as pessoas que estão abastadas não acreditam que pessoas morrem de fome, porque quem está abastado não consegue olhar para o outro. E o rico aqui vê Lázaro diariamente no seu portão mendigando, e ele não consegue entender que o Lázaro tem fome, porque ele está abastado. A denúncia aqui, na bem-aventurança, bem-aventurados que têm fome, leva a gente a fazer essa reflexão da fome biológica, que é real e que Lucas trabalha. E que o próprio Jesus sentiu fome. Uma fome real. Só que não é a única fome que Lucas denuncia. Não é, porque só a fome biológica não sustenta a vida. Então, quando Lucas fala bem-aventurados, os que têm fome porque serão saciados, ele não está pensando só em comida, ele está pensando em algo mais. E quando ele narra Jesus condenando os que estão fartos, falando assim, ai de vós que estão fartos, pois terem fome, ele está denunciando que essas pessoas que estão fartos só de coisas materiais. Então, os que estão fartos só de coisas materiais. Estão fartos de comida, estão fartos de coisas do mundo e não sentem fome espiritual. Então essa bem-aventurança de Lucas aqui não é só comida física, é comida espiritual. Então Lucas trabalha o contexto da fome física, mas ele vai trabalhar um outro contexto que eu não citei para vocês, e com certeza você lembrou que Jesus também passou fome. Se você lembrar, nós trabalhamos esse texto de Lucas, Lucas capítulo 4. O que acontece quando Jesus está no deserto? Jejuando 40 dias. O que acontece com ele? Tem fome. Então Lucas capítulo 4, verso 3, diz assim, disse-lhe o diabo, capítulo 4, verso 3, disse-lhe o diabo, se tu és o Filho de Deus, dize a essa pedra que se transforme em pão. Jesus está com fome. A proposta do diabo até parece ser razoável. Se a pessoa tem fome, ela tem que fazer o quê? Comer. Jesus, porém, respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então aqui Lucas demonstra que existe um outro tipo de fome, que não é saciado com pão, mas é o quê? Aquilo que sai da boca de Deus. E aquilo que sai da boca de Deus é alimento, é vida. Então, quando Lucas fala bem-aventurados que têm fome, porque eles serão fartos, saciados, diz respeito a essa fome de Deus, que Jesus se recusou a transformar a pedra em pão, mostrando para Satanás que não é só de comida que o homem vive. E os ricos que Jesus fala, ai de vocês ricos, é porque esses ricos acham que comida é suficiente, acham que ter as coisas do dia a dia é suficiente. E essa bem-aventurança fala, não é suficiente. Então quem não tem fome espiritual, pensa que o alimento físico e as coisas da vida são mais importantes. Pensa que é a única realidade. Por isso Jesus vai fazer algumas considerações. Lucas capítulo 12, verso 22. Lucas 12, Jesus vai fazer algumas considerações, verso 22. Disse Jesus a seus discípulos, portanto vos digo, não estáis preocupados pela vossa vida, sobre o que
comereis. Não estáis preocupado, nem pelo corpo sobre o que vestirei, mas é a vida mais importante que o alimento. Quem vive preso a essa lógica só do pão físico, esquece que existe um pão espiritual, esquece que a vida é muito mais do que comer. Que a vida é muito mais do que comer. Que nós precisamos de um pão também que não é físico. E por isso Jesus fala, por que você está preocupado com isso? Então não podemos esquecer que a vida é mais do que comer. Por isso, essa bem-aventurança não fala só de comida física, mas espiritual. No capítulo 12 de Lucas, ainda no verso 29, aquele Jesus vai falar, 12, verso 29, nem pergunteis o que haveis de comer, ou o que haveis de beber, e nem andeis inquietos. Verso 30, pois os gentios de todo o mundo buscam todas essas coisas, e o vosso Pai sabe que necessitam delas. Então ele vai dizer no verso 31, buscai antes o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então começamos falando da bem-aventurança, os que estão com fome, estão com fome ou têm fome, porque eles serão saciados. Falamos que existe uma fome física, mas trabalhamos que essa fome da bem-aventurança não é somente física, porque Jesus passou fome e falou para o diabo, a vida é mais do que comer, por isso que eu não vou transformar a pedra em pão, porque eu me alimento de Deus, da vontade de Deus. E quem se preocupa só com o físico, ignora a necessidade espiritual. E agora Jesus fala, quem se preocupa só com pão, só com material, são pessoas que não conhecem Deus, que não experimentam da bondade de Deus, são pessoas que pensam só nesse mundo. Mas eu digo para vocês, busque o reino de Deus, que Deus vai dar tudo aquilo que vocês precisam, inclusive a comida que eu ensinei vocês a orar no Pai Nosso, dai-nos o pão de cada dia, porque a vida não é só comida. Então por isso Jesus fala, por que está preocupado com comer? Você tem medo de fome? Está com medo de passar fome? Deus sustenta você, Deus cuida de você. Então nós temos duas coisas importantes até aqui. Aqueles que vivem só para o pão físico não conseguem entender que existe uma necessidade espiritual e acha que a realidade da vida é só física, só busca coisa física. E Jesus fala, por que é que vocês estão ansiosos? Sabe por que vocês estão ansiosos? Preocupados com aquilo que é material? Porque para vocês só existe o material. E por isso que não há descanso em Deus. Por isso que vocês não conseguem ver que Deus cuida. Por que é que vocês estão preocupados com o que vocês vão comer? Ele pergunta para os discípulos, por que você está preocupado com isso? É as pessoas que não têm Deus e que não confiam em Deus que pensam dessa maneira. Então essa bem-aventurança não está falando de comida física, mas bem-aventurados que têm fome espiritual e sabem que a vida é muito mais do que comer, é muito mais do que beber. A vida tem a ver com se alimentar de Deus. Tranquilo até aqui nessa primeira parte? Bem-aventurados que têm fome. Mostramos que Lucas trabalha e denuncia que existem pessoas que passam fome física. Jesus mandou os discípulos darem comida para aqueles que têm fome. A igreja tem sim responsabilidade com quem passa fome. Tem que levar comida. Mas essa não é o único alimento. Tem um alimento espiritual, que Jesus fala, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E por isso ele fala, por que é que você se preocupa só com o alimento físico? Se o alimento espiritual está posto, está dado e você não pega. Então não se preocupe com o que você vai comer, com o que você vai vestir, porque quem se preocupa só com isso, não conhece a Deus. Quem se preocupa só com isso, não sabe quem Deus é e não sabe o que é viver, que acha que a vida se restringe às necessidades físicas. E agora a gente precisa, antes de fechar o assunto, trabalhar a questão dos que estão fartos. Jesus vai falar lá no capítulo 6, verso 25, ai de vós,
o que estáis fartos, pois tereis fome. E agora você começa a perguntar, farto do quê? Farto do quê? E eu vou usar o próprio Evangelho de Lucas para responder algumas farturas que as pessoas viviam. Lucas capítulo 12, verso 19. Lucas 12, verso 19. Já li para vocês essa parábola semana passada. Essa parábola fala do homem rico insensato, que ele plantou, colheu, e agora ele tem muitos bens, muito alimento. Eu vou começar no verso 18, diz assim o verso 18, Lucas 12, 18, e disse, farei isso, derrubarei os meus celeiros, construirei outros maiores e guardarei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma, ele falando com ele mesmo, alma, tens guardado muitos bens para muitos anos, descansa e come. Esse homem está farto de comida, então comer aqui é sinal de fartura, suficiência. É ele dizendo, eu não preciso de mais nada. Se contentava só com o físico, só com o material. Não tinha necessidades espirituais de Deus. Aí Jesus vai usar uma expressão, verso 20, Deus porém lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, então o que tens preparado para quem será? Então Deus diz, Deus está falando, você é um louco, porque você acha que a vida é só comida. Vou tirar a tua vida e você não vai precisar comer mais. Só que você não tem alimento para sua alma. Você vai perecer. Você é louco de achar que a vida é só comida e realidade física. Então esse homem fala, vou descansar, vou aproveitar a vida, vou gozar da vida, vou curtir a vida, vou comer. E é interessante que Lucas, ele coloca ali, comer, eu não vou trabalhar o bebê, que não é o nosso assunto, mas eu vou comer, vou fazer churrasco, vou fazer festa, uma boa comida. E aqui Deus fala, você é louco, porque sem vida você não come. A vida é mais que o alimento. E agora imagine, se a gente continuar essa parábola, os amigos deles falando, pois é, o homem trabalhou tanto, teve uma fartura, e não vai poder comer o que ele tinha, porque a vida não é comida. Então aqui do que esse homem estava farto de comida, ele achava que era suficiente e pensava, eu não preciso de mais nada, inclusive de Deus. Eu tenho que comer, eu tenho que vestir, não preciso de mais nada. E Deus fala, você é louco. Então esse rico aqui, ele escutou o que de Jesus? Ai de você que tem fome, que está farto, ai de você que está farto, que tem muitas coisas, porque você vai passar fome. A tua riqueza não vai manter a sua vida. No verso 30, Jesus já li para vocês, Jesus condena os gentios que buscam essas coisas como se fosse a única realidade. Então 12, verso 30, já li para vocês, pois os gentios de todo mundo buscam todas essas coisas. Então eles buscam essas coisas como se fosse a única realidade. Então os ricos que estão fartos são pessoas que acham que a vida é só o quê? Comer, beber, se alegrar, se divertir. Vamos comer e beber porque a gente não sabe o que será amanhã. Tudo que a gente aproveita é comer. Esse é o ditado. O que a gente leva dessa vida é o que a gente come. Então vamos comer, vamos beber. E Deus fala, louco, a vida não se resume a isso. E ele continua, capítulo 12, verso 45, outra parábola de um servo vigilante que começa a falar, meu senhor está demorando, ele não vai vir, então esse servo é responsável por outros servos, ele percebe que o senhor dele não vai voltar, então ele começa a maltratar os outros servos. Perseguir, destruir os outros servos. E no verso 45, 12, 45, mas se aquele servo disser em seu coração, o meu senhor demora em vir, e começar a espancar os criados e as criadas, e a comer, a beber e embriagar-se, então a comer. Então esse servo ele vai fazer o quê? Ele começa a espancar todo mundo e começa a comer.
Então, comer aqui é sinal de alguém que está farto e despreocupado do juízo de Deus, fala assim: Deus não está vendo, Deus está demorando, meu Senhor está demorando, eu posso fazer o que eu quiser, então eu vou espancar, eu vou brigar e vou comer. E aqui Jesus denuncia então que as pessoas, ai dos que estão fartos, que estão usando, se alimentando só do físico, e se esquece que há um juízo de Deus, que vem sobre tudo e sobre todos. E aqui Jesus fala que as pessoas comem e bebem não só para esquecer os seus problemas, mas para tentarem esquecer do juízo de Deus e dizer: não tem juízo, está tudo certo, vamos comer e beber, vamos se alegrar. Então essas pessoas aqui, Jesus está falando: ai de vocês que estão fartos, usando o que é material para tentar fugir, tentar esquecer o juízo de Deus. Então aqui é sinal como comer, como sinal de despreocupação do juízo de Deus. Mas também no capítulo 17, verso 26 e 28, capítulo 17, verso 26 e 28, nós vamos ter aqui o comer como descrença, distração mundana e como se tudo estivesse bem. 17, verso 26 a 28. Aqui fala sobre a volta de Jesus, tá? Que Jesus vem de uma maneira que ninguém espera. Então, a mesma coisa aconteceu nos dias de Ló. Comiam, aliás, vou começar no 26. Como aconteceu nos dias de Noé, assim também será nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. Eles comiam. E na minha inocência, imagino que quando o dilúvio veio, aqueles homens estavam fazendo um churrasco, se alegrando, comendo, festejando, vamos comer. E morreram comendo, porque achavam que a comida era tudo. A mesma coisa aconteceu nos dias de Ló: comiam, bebiam, compravam e vendiam, plantavam. No dia, porém, em que Ló saiu de Sodoma, choveu do fogo do céu e enxofre, e destruiu a todos. Ai de vocês que estão fartos! Os homens nos dias de Noé estavam fartos, os homens nos dias de Ló estavam fartos, morreram de barriga cheia, mas sem alimento espiritual para a alma. Então, alimento aqui nessa questão tem a ver como um sinal de descrença, distração mundana, e esses aqui recebem de Jesus: ai de vocês que estão fartos, porque vocês terei fome, porque vocês acham que a vida é só comer, Quem está satisfeito com esse mundo e pensa que a vida é só comer, não aceitam o convite de Deus para a grande ceia. Então há um banquete, Deus tem convidado as pessoas para esse banquete. No capítulo 14, verso 15 e 24, e perceba que eu estou respondendo a questão da própria parábola, da própria bem-aventurança, usando a Bíblia. Nós temos que buscar respostas na Bíblia. Então no capítulo 14, do verso 15 a 24, Jesus vai dizer que houve um banquete, uma grande ceia, e que esse homem, está falando do reino dos céus, que o reino dos céus é como um grande homem que deu um banquete, e o seu empregado saiu pelas ruas falando: olha, tem um banquete para vocês, o meu senhor tem um banquete. Esse senhor é um símbolo de Deus, há um banquete. No verso 15, ele vai convidar, vai falar, vai mandar dizer. Verso 18, todos, porém, a uma começaram a dar desculpa. Disse o primeiro: comprei o campo e preciso ir vê-lo, peço que me desculpe, ou seja, eu não posso ir no teu banquete porque eu comprei. 19, outro disse: comprei 5 juntas de boi e preciso ver. Verso 20, casei-me, e assim por diante. Todos se recusaram de participar do banquete desse homem. E aqui a parábola tem uma lógica: Deus está oferecendo um banquete para o ser humano, mas as pessoas que estão presas a esse mundo, satisfeitos, não querem um banquete de Deus, porque pensam que a vida é apenas aquilo que come, que vê. Ai de vocês que estão fartos, porque um dia vocês não poderão entrar nesse banquete mais. Então aqui a lógica é que eles estão saciados.
E para encerrar, para a gente poder fechar, tem um problema nesses que são fartos. Quando Jesus fala, ai de vocês que são fartos, porque vocês vão passar fome. É que esses homens só valorizam o que é físico. E Paulo, em Filipenses capítulo 3, verso 19, ele faz uma denúncia que nós vamos usar para fechar o ai e depois fechar a nossa pregação. Filipenses 3, 19. Diz assim, capítulo 3, verso 19: o seu fim é a perdição, o seu Deus é o ventre, e a sua glória é a vergonha. Só pensam nas coisas terrenas. Paulo está falando que pessoas que pensam que a vida é só o alimento, que é só cuidar das suas necessidades, o Deus deles é a barriga. O Deus deles é o ventre, são as suas necessidades, são o seu querer. Então o Deus deles é comer, é estar farto. E por isso que Jesus fala, ai de vocês, porque vocês já estão fartos, mas um dia vocês vão passar fome. Então pessoas que se preocupam só com comer, na verdade já tem um Deus, o Deus chamado necessidade, eu quero, o Deus chamado barriga. Muitas pessoas, o seu Deus é as suas necessidades, eu quero, eu preciso. Agora podemos fechar a parábola, fechar a bem-aventurança. Bem-aventurado os que têm fome, porque serão saciados. Porque quem tem fome de Deus é saciado por Deus. Quem tem fome só de coisas materiais, mesmo saciados, passa fome. E quem tem fome de Deus e encontra Deus como seu único alimento, mesmo que passe fome, continua saciado. Paulo, quando ele escreve as suas cartas, ele vai dizer, já passamos fome, prisão, privações, já fui açoitado. Você fala, mas Paulo, como é que você continua vivendo? Porque o meu Deus não é meu ventre. Eu não choro, eu não perco a esperança porque minha unha quebrou, eu não perco a esperança porque meu tênis rasgou, eu não perco a esperança porque eu não estou com o sapato da moda, porque o que eu vivo é Deus. Eu não fico triste porque eu não consegui trocar de carro, porque Deus é minha esperança, Deus é o meu alimento, Deus me é mais que suficiente. Deus, eu fico triste se eu não orar, se eu não buscar Deus, se eu não falar de Deus, se eu não estar com Deus, isso me tira a vida. Mas se eu estiver com Deus, não importa o que me tirem, porque a minha fome é das coisas de Deus. Você tem fome do quê? Você tem fome do quê? Nas tuas orações você tem pedido o quê? Mais pelo que é físico ou somente pelo que é físico e não pelo que é espiritual? Porque aqui a condenação de Jesus dos fartos não é porque eles estão comendo. Deus não quer que ninguém passe fome, mas é que eles acham que a vida só está restrita a satisfazer os desejos, a satisfazer as necessidades. É isso. Então, bem-aventurado aqueles que têm fome de Deus, que têm fome das coisas de Deus, porque eles serão saciados. Ai daqueles que só têm fome das coisas terrenas, porque o Deus deles se tornou seu ventre, seus desejos. Tem muito crente que condena a idolatria, mas mal percebe que o Deus dele é a barriga. É a barriga. Ai, se alguém comer um pedaço do teu bolo. Ai, se alguém pegar e deixar você sem. Seus filhos. Muitas das brigas que nós temos em casas, nas casas, passa pela comida. Passa pela comida.
E quem briga por comida, o seu Deus é o ventre. Porque nós não brigamos, nós oramos e falamos: Deus, multiplica. Multiplica. Não tenho o que comer hoje, Deus vai multiplicar. Você tem fome do quê? Depender da sua fome, você é bem-aventurado. Depender da sua fome, ai de você que está farto. Minha oração é que você e eu, como igreja, tenhamos fome de Deus. Que a tua maior necessidade seja Deus. E que o ventre não seja o seu Deus. Pessoas que seguem o ventre mendigam amor, mendigam carinho, mendigam cuidado, mendigam comida, mendigam atenção, se tornam mendigo dos outros. E quem tem para oferecer se torna o seu Senhor. Mas quem tem Jesus não mendiga para ninguém. Deus é suficiente. Deus me é suficiente. Deus me sustenta. E eu oro pedindo para Deus. E se Deus não dá, eu continuo com Deus, porque eu já tenho o que eu mais preciso, que é Deus. Espero que você tenha essa perspectiva de vida, de que a nossa maior necessidade é de Deus. Eu acompanhei o seu Alfredo nos últimos 15 dias. E os piores dias foram os últimos 5 dias que ele não podia comer mais. Que ele começou a comer por sonda. Só que o seu Alfredo foi um homem que não valorizava só a comida. Pessoas que valorizam só a comida, quando chega nesse estágio da vida que não pode comer, eles perdem o sentido da vida. Pessoas que sabem que a vida é muito mais que comida, mesmo diante de um tratamento que ele não pode comer, ele fala: não posso comer, mas eu estou satisfeito porque eu me alimento de Deus. Não espere você não poder comer para você descobrir que tem coisa mais importante do que a comida. Não espere. Não espere você ficar doente em um hospital à beira da morte para você entender que existe coisa mais importante do que a comida. E que muitas vezes que você brigou e machucou as pessoas por causa da comida, você poderia ter falado: não tem problema, a gente compra mais. Então você tem fome do quê? Você tem fome do quê? Vamos orar para encerrar, queridos? Você precisa tomar uma decisão, você que está presencial e você que está online, precisa tomar uma decisão, se alimentar de Deus. Se alimente de Deus. Amém? Pai querido, obrigado pela tua palavra.